Que tal receber conselhos de vida de algumas das mentes mais brilhantes da história? Hoje, vamos mergulhar na sabedoria atemporal de 7 figuras lendárias da Grécia Antiga. As ideias deles foram revolucionárias e, o que é mais incrível, elas continuam super atuais. E é essa pergunta que vai guiar a gente por aqui. Não vamos tratar esses sábios como se fossem apenas figuras históricas distantes. A ideia é vê-los como mentores, cujos conselhos práticos podem de fato nos ajudar a viver melhor hoje. Pensa só, em uma época de enormes transformações, esses homens se tornaram os grandes mestres da sabedoria prática. O foco deles não eram em teorias abstratas, mas em princípios para o dia a dia. Vamos conhecer o primeiro deles. E não tem lugar melhor para começar do que com a ideia mais fundamental de todas, que foi proposta pelo primeiro sábio da nossa lista, Tales de Mileto. Este é o verdadeiro ponto de partida para toda a sabedoria que vem a seguir. Conhece-te a ti mesmo. Essa máxima, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, é a base da filosofia dele. Para Tales, todo entendimento sobre o mundo e sobre os outros começa primeiro com o entendimento de si. E essa ideia se desdobra em conselhos bem práticos. E essa busca pelo autoconhecimento se reflete diretamente nas nossas relações. Quando a gente se conhece, entende melhor nosso papel na família, o valor da amizade, e isso nos leva a tratar os outros com o respeito que esperamos para nós mesmos. E aqui vemos a aplicação disso na integridade pessoal e na liderança. Um bom líder, segundo Tales, primeiro precisa se dominar. Ele também nos alerta sobre a arrogância da certeza, sugerindo que a sabedoria mora na humildade e na capacidade de sempre questionar. Vamos avançar um pouco para ver como essa sabedoria se expande para a construção de uma sociedade mais justa. Os próximos 3 sábios que vamos conhecer, Pítaco, Bias e Solon, foram verdadeiros arquitetos de um pensamento focado na vida em comunidade. Pítaco de Mitilene via a sabedoria não como uma única ideia genial, mas como um conjunto de práticas e virtudes. Juntas, elas formam o caráter de uma pessoa e a saúde de uma comunidade inteira. É uma lista e tanto, eu sei, mas a ideia central é bem clara. Para Pítaco, a sabedoria é algo que se cultiva no dia a dia, através de pequenas e grandes ações virtuosas. É quase um guia para uma vida bem vivida. A sabedoria de Pítaco não era só sobre virtudes, mas também sobre o momento certo de agir. Sabe aproveitar a oportunidade, ele dizia. Isso quer dizer agir com prudência, claro, mas também com decisão. Um equilíbrio que ele reforçava com outros conselhos, como não sair revelando seus planos antes da hora. Se Pítaco nos deu o quê, Bias de Priene nos deu o como. O foco dele estava no processo por trás das nossas ações, na importância de parar e pensar antes de sair fazendo. Bias nos convida a uma autoavaliação constante. Reflete nos teus atos, vê-te no espelho. Essa metáfora do espelho é muito poderosa para falar de autoanálise. É esse tipo de reflexão que nos permite, como ele também dizia, ter cuidado ao começar um projeto, mas ser persistente depois que ele já começou. E aqui Bias fala sobre comunicação. O ponto principal é a ênfase em saber ouvir, em falar com intenção e no poder da persuasão sobre a força bruta. Ele também notou, talvez de forma um pouco pessimista, que a maioria dos homens é perversa, o que torna a persuasão para o bem ainda mais importante. E chegamos a Solon de Atenas, talvez o mais famoso de todos por suas reformas nas leis. A sabedoria dele conecta a integridade de cada um diretamente à saúde da cidade, da polis. Para Solon, a razão e a justiça são os guias de todas as decisões, especialmente aquelas que afetam outras pessoas. Ele nos alerta sobre a tentação de dar conselhos que só agradam, em vez daqueles que são verdadeiramente corretos. E aqui tem um ponto fundamental sobre integridade. Para Solon, ser honesto de verdade é muito mais importante do que só parecer honrado. A essência vale mais que a aparência. E essa mesma integridade é a base da verdadeira liderança, que, segundo ele, começa com a humildade de saber obedecer. Vamos agora para o nosso último grupo de sábios. Uma ideia muito poderosa que conecta os ensinamentos deles é o ideal grego de moderação, de encontrar o caminho do meio e evitar todos os excessos. Cleóbulo de Lindos resumiu sua filosofia nesta frase simples, mas potente. A moderação é coisa ótima. E ele aplicava essa ideia a tudo. Casa com uma mulher da tua condição, ele aconselhava. E também evita a violência. Para ele, a moderação era a chave para uma vida equilibrada e em paz. A única máxima que sobreviveu de Periandro de Corinto é esta, bem concisa e forte.
tudo deve ser estudado com cuidado. Ela sugere uma vida de diligência, de atenção aos detalhes em tudo que se faz, um contraponto perfeito à impulsividade. E chegamos a Quilon de Esparta. E aqui temos algo fascinante, que mostra como as grandes ideias ressoam. Pensa bem, Quilon, um espartano, e Solon, um ateniense, de culturas rivais, chegaram exatamente à mesma conclusão fundamental: nada em excesso. A sabedoria de Quilon é profundamente prática. Ele nos aconselha a sermos realistas nos nossos desejos e, algo crucial, a colocar a razão antes da língua, pensar antes de falar. Esse mesmo autocontrole se estende ao convívio. Respeitar os mais velhos e não falar mal dos outros são formas práticas de manter a harmonia. Então, depois de ouvir esses 7 grandes homens, o que podemos tirar como a essência do pensamento deles? Quais são os princípios que se repetem e se conectam? Fica bem claro que, embora cada sábio tivesse sua ênfase particular, as ideias convergem. Tudo começa com o autoconhecimento, porque só podemos moderar aquilo que conhecemos. Essa moderação leva à prudência, e a prudência se manifesta na justiça e no respeito pelos outros. É um roteiro atemporal para uma vida com significado. E com isso encerramos nossa jornada. A pergunta final fica no ar, conectando essa sabedoria de milênios atrás diretamente com o nosso presente. Qual desses princípios, se fosse mais praticado, poderia fazer a maior diferença no mundo de hoje? Fica aí a reflexão.